Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Dando continuidade ao estudo no livro de Marcos, no capítulo 3, nos vai mostrar o Senhor Jesus Cristo entrando novamente numa sinagoga e ensinando ali aos seus discípulos, né? E aquelas pessoas também que ali estavam, sobre os verdadeiros valores aos quais Cristo tem a entregar e a mostrar sobre a vida das pessoas. Vamos lá, Marcos capítulo 3, verso de 1 a 6, diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida umas suas mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mãos ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu a mão e essa lhe foi restaurada. Retirando-lhe os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por podermos olhar para a tua palavra, Deus, e termos a resposta do Senhor para as nossas próprias vidas, do Evangelho, Cristo Jesus, onde, Deus, nós podemos ver os passos, ó Pai, do Senhor Jesus Cristo, para que assim, Deus, possamos observar e possamos caminhar junto com o Senhor. Assim, ó Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém, Deus. Então, quando a gente olha aqui para o Marcos, no capítulo 3, verso de 1 a 6, Jesus, então, novamente entra na sinagoga e como eles sabiam que Jesus estava ali naquela região, o Sinédrio, então, envia pessoas ali para vigiar esses atos de Jesus. Pois esse era um dos deveres, então, do Sinédrio, né? Encarregar-se de ver as doutrinas que poderiam, então, desviar o povo judeu do caminho, né? E eles não foram, então, na sinagoga ali para adorar a Deus, mas eles foram única e exclusivamente para vigiar. Não foram para aprender, mas foram para ver os atos de Jesus, né? E na sinagoga, quando Jesus entra, então, tem um homem ali com a sua mão ressequida, né, ou paralítica ali. E isso se deu no dia de sábado, está lá em Lucas 6,6. E era proibido, então, qualquer tipo de trabalho, incluindo o trabalho de curar também no sábado. E no sábado, então, só podia oferecer atenção médica se a vida do doente corria perigo. Então, tomemos alguns exemplos, né? No sábado, podia ajuntar-se ajudar uma mulher, né, então, que estava prestes a dar à luz. Podia tratar, então, de uma doença de garganta, né? Se desabasse uma parede sobre uma pessoa, era permitido, então, tirar ali os escombros de cima do corpo, até ser suficiente para saber se a vítima estava viva ou morta. Se estava viva, podia terminar de desenterrar, mas se estava morta, tinha que deixar lá até o dia seguinte. Também não se podia curar uma fratura, não se podia verter água fria sobre uma torcedura, não é? num membro. Então, podia aplicar apenas uma vedagem singela, não é? Mas não podia aplicar sobre a ferida um unguento. Quer dizer, então, que podia fazer-se, então, era impedir que a ferida piorasse, mas não podia curar no dia de sábado. E a melhor maneira, então, que podemos captar esses alcances aqui, dessa concepção, dessa ortodoxia judaica aqui a respeito do sábado, é lembrando que um judeu obediente nem sequer se defendia de um ataque armado no dia de sábado. E durante a Guerra dos Macabeus, quando a resistência judaica, então, ela foi vencida pelos sírios, alguns rebeldes ali, então, judeus, se refugiaram nas covas de uma montanha. Os soldados sírios os perseguiram e o historiador Joséfo nos conta que, depois, então, de oferecer a oportunidade deles se renderem, coisa que eles não fizeram, eles lutaram, então, contra os judeus no dia de sábado. Os queimaram vivos dentro das suas próprias covas, sem que os judeus oferecessem resistência alguma, e nem sequer tomassem, então, o trabalho de fechar as entradas do refúgio. Não estavam dispostos a lutar nesse dia pelo respeito do sábado,
até uma situação tão desesperada. Por quê? Diz José, então, sobre a nossa lei, não é? Ele aqui era judeu, exige descansar no dia de sábado. É interessante notar que Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que no sábado, não é, para o povo judeu, para os escribas e fariseus que ali estavam já perseguindo e olhando a sua própria vida, ele sabia que para o judeu não era lícito fazer isso no sábado. E Jesus então chama o homem lá na frente, no meio de todo mundo, e faz a pergunta então: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles então ficaram em silêncio. E com essa pergunta, Jesus então estava chegando no núcleo da questão. Ele estava trabalhando para salvar a vida daquele pobre infeliz. E eles então estavam pensando na forma que poderiam matar a Jesus. Não, se ele curar esse homem agora no sábado, nós temos motivos então para o prender e o matá-lo. Sob qualquer ponto de vista, era melhor, indubitavelmente, pensar em oferecer ajuda ao necessitado do que pensar em matar um homem. Não deve nos maravilhar-nos que não tivesse então nada a responder. Então Jesus, com uma palavra de poder divino, né? Ele então aqui cura o homem. E veremos então nesse dia 3 aspectos, então nessa caminhada com Jesus aqui, nesse dia de sábado, né? A gente pode aprender que, primeiramente, uma vida, né, ela vale mais do que o legalismo religioso. Marcos 3, capítulo 2, Marcos capítulo 3, verso 2, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Nos 4 evangelhos são relatados então 7 casos de curas milagrosas de Jesus no dia de sábado. Marcos 1, 21, Marcos 1, 29, Marcos 3, de 1 a 6. Depois nós temos também nos outros evangelhos de João 5, 9, 9, 14, Lucas 13, 14, Lucas 14, 1. Esses são alguns relatos aqui. E os escribas e fariseus estavam então preocupados com as leis, com os ritos sagrados, então aqui engendrados então por eles mesmos, né? E não estavam preocupados com a salvação dos perdidos. Jesus tocou então no âmago da questão quando perguntou aos fariseus: é lícito então no sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou tirar a vida? Mas eles então em silêncio ficaram. Jesus então, ele não veio aqui mostrando ou revogando a lei, mas Jesus veio interpretando a lei e tudo isso com autoridade. Jesus traz então o sábado para a sua luz, enfatizando que o bem sempre deve ser feito, né, no sábado. O mal sim é proibido, mas o bem não. Adolf Paul comenta dizendo que para Jesus o sábado é para fazer o bem. O sábado pretende ser uma festa de amor a Deus e aos outros. O essencial do descanso, né, objetivado por Deus, não consiste em estar livre de fazer qualquer coisa, mas em estar livre de fazer sob a pressão de produtividade. Quem está preocupado só em não fazer nada no dia do descanso, ele é culpado por não fazer o bem. Contudo, então, onde se para de fazer o bem, não surge espaço sem ação. Então, onde no sábado a gente fica estático, o mal anda desfilando. Olha lá, Tiago capítulo 4, verso 17. Tiago 4, 17 diz: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, quando a gente olha para essa vida com Jesus, nessa caminhada com Jesus aqui, nesse ponto, na sinagoga, nós aprendemos que uma vida então vale mais do que o legalismo religioso. Uma vida ainda vale mais do que os próprios bens materiais. Os escribas e fariseus estavam prontos a tirar uma ovelha do buraco no dia de sábado. Né? Se for ler lá em Mateus capítulo 12, verso 11, 12, olha lá, Mateus 12, 11 e 12.
Nos diz assim, Mateus 12, 11 e 12. Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, e esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-lo dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então os escribas e fariseus estavam dispostos, né, a tirar aqui, se possível, uma ovelha, não é, de um buraco no dia de sábado, né? Mas não estavam aceitando que Jesus poderia curar um homem no sábado. Para eles, uma ovelha valia mais do que o homem. E hoje, muito mais valorizam as coisas do que as pessoas. Usam as pessoas e amam as coisas. Hoje, em dias atuais, a sociedade valoriza mais o ter do que o ser. Temos mais pressa em cuidar dos animais do que das almas que perecem. Tem gente que ama mais um cachorrinho de estimação do que pessoas doentes, necessitadas, pessoas aflitas. Temos mais pressa em ganhar dinheiro do que alcançar aqueles que estão perdidos. Meus irmãos, a gente às vezes consegue juntar dinheiro para cuidar de um animal, mas a gente não consegue juntar dinheiro para cuidar do nosso próprio filho. Então, meus irmãos, aprendemos com Jesus que a vida vale mais do que um legalismo religioso. A vida vale mais do que os próprios bens materiais. E uma vida vale mais do que a sua própria vida. Quando a gente olha aqui para Marcos, no capítulo 3, a gente vê que Jesus está aqui passando por momentos difíceis ainda. Olha lá, no verso 5, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do coração, disse ao homem, estende a mão, e ele estendeu e foi restaurado. Retirando os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e em como lhe tirariam a vida. Jesus sabia que a cura daquele homem, da mão então mirrada ali enferma, ia desencadear numa perseguição contra ele mesmo. E então culminar tudo isso na sua morte de cruz. E a partir daqui, então, os fariseus começaram a perseguir Jesus e a orquestrar, então, com os herodianos a sua morte. Marcos é um evangelista aqui, então, que fala dessa coligação de espúria aqui entre escribas fariseus com os herodianos, que tramam, então, a morte de Jesus. Novamente, Adolf Paul diz que o amor de Jesus pelo ser humano é, então, de certa forma, que maior do que a preocupação com a sua própria segurança. Jesus se dispôs a morrer para salvar aquele homem. Jesus está dizendo que valeu a pena dar a sua vida para que aquele homem fosse liberto. Jesus deu a sua vida também por mim e por você, mostrando que temos mais valor, não é, do que a própria vida do próprio Cristo. Ele se entregou por mim e por você, ciente de quem nós éramos. Ele se entregou por mim e por você. Por trazer liberdade, vida, ele tinha que morrer. E morrendo, ele realizou a sua missão. A morte de Cristo na cruz trouxe vida. Ele não poupou a sua própria vida. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, cuspiram nele, surraram ele, humilhado, crucificado, por amor a mim e a você. Ele suportou a cruz com alegria, não levando em conta então essa ignomínia para salvar você. Grande desonra para salvar a mim e a você. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nesse ponto nós aprendemos 3 aspectos então. A vida vale mais do que o legalismo religioso. A vida vale mais do que os bens materiais, mais do que as ovelhas, do que os animais. A vida vale mais do que a sua própria vida. 1 João, capítulo 3, verso 16, diz que não existe maior amor do que esse, em dar sua vida em favor dos seus amigos. Então, meus irmãos, concluindo, quando nós olhamos para esse convite que Cristo nos faz para segui-lo, na grande maioria das vezes nós não fazíamos ideia do que isso poderia significar.
pois caminhar com Jesus vai trazer novos valores à minha vida e à sua vida. E isso pode significar que a sua própria vida pode até mesmo ser ceifada. Não significa que nós não vamos amar os animais, que nós não vamos cuidar dos animais. Nós vamos cuidar, nós vamos amar, mas nós vamos cuidar ainda mais das pessoas, das vidas. Vidas essas que Cristo Jesus também morreu na cruz do Calvário. E o caminhar com Jesus então vai trazer esses novos valores. Valor esse que pode levar até mesmo a sua vida à morte. Mas devemos lembrar que o principal objetivo pela qual Ele nos chamou é para viver uma vida que o glorifique. Ele mesmo já nos chamou, então, para a gente deixar então todo o peso, para seguir a Ele, que o jugo é suave, o fardo é leve, deixar então esse peso da religiosidade, como nós já falamos sobre isso. Não sejamos como escribas e fariseus, que ao ouvirem o Evangelho, saíram cheios de ódio, de inveja, endurecido o coração, prontos então ali a fazer uma coligação ali com inimigos para poder matar o próprio Cristo. Porém, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, vamos reconhecer que somos deficientes e que precisamos ser curados, que somos pecadores e precisamos ser perdoados, que estamos perdidos e precisamos ser salvos, pois o Evangelho do Senhor Jesus Cristo mostra e aponta as nossas fraquezas. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para aquele que crê, apresenta que Ele mesmo é a salvação de todo aquele que crê. E Ele mesmo é poderoso mais do que a própria morte. Então, meus irmãos, quando Jesus nos chama a segui-lo, Ele nos chama então a mudar esses valores que temos nas nossas vidas. E agora viver uma vida única e exclusivamente para Ele. Pois Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor. Para isso que fomos criados. Então, meus irmãos, lembre-se que uma vida vale mais do que o legalismo religioso. Lembre-se que uma vida vale mais do que bens materiais. E uma vida vale mais do que a sua própria vida. Olhe para Cristo. Siga Cristo. Ele é o Evangelho. Ele salva. Ele cura. Ele liberta. Ele é poderoso para salvar a minha vida e a sua vida. Somente Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Mais ninguém. Só podemos nos achegar ao Pai por causa do Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Siga o caminho dele. Leia a palavra como regra de fé e prática para a sua vida. E ande, ame as pessoas, viva para a glória dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos fortaleça neste momento, mas que a gente possa manter um padrão de cristão verdadeiro, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de lermos e estudarmos a Tua Palavra e suplico a Deus que o Senhor ajude-nos, ó Pai, a aplicar isso no dia a dia nas nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a dar real valores às pessoas, dar real valor, ó Deus, às nossas próprias vidas e à vida das outras pessoas também. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos, ó Pai, um padrão que adore, que glorifique o Teu santo nome. Perdoa, Pai, os nossos pecados, mas nos ajude, ó Pai, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a viver para a Tua honra e para a Sua glória, Deus. Muito obrigado, porque Tu mandaste Teu Filho Jesus morrer na cruz por nós. E hoje nós somos salvos por causa dele. Porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. Que nós somos pecadores e falhos. Mas ele é santo, justo e bom. Que morreu por causa do meu pecado. Muito obrigado. Glória seja dada ao teu nome. Abençoe os meus irmãos. Cuide, livre, proteja e sustente, Deus. E nos faça dia após dia mais parecido contigo. Abençoe, Deus, os pais, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre os seus lares, para que os seus lares sejam abençoados com a presença dos pais e que esses pais possam dar, ó Pai, um verdadeiro significado de mostrar Cristo Jesus à sua família. E assim, Deus, eu oro, suplicando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos livre e guarde dessa pandemia, desse vírus, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, agradecido. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém,
Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.